Quero convidar os irmãos para ler o texto que está no próprio livro de Jó, e nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11. O tema dessa noite: Jó, Deus sabe o que está fazendo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11. Eu vou esperar para que os irmãos encontrem, e aqueles que quiserem podem nos acompanhar também na projeção. O texto diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, e de abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Feche os seus olhos por um minuto. Deus nos guie nesta palavra, e pedimos que esta palavra seja a palavra rema aos nossos corações. Que estejamos agora atentos a tudo que o seu Espírito venha nos falar nesta noite, ó Pai. E que a tua palavra venha aquecer os nossos corações. Senhor, que a tua palavra venha sobre nós como um tsunami nesta noite, trazendo respostas, trazendo alimento para o nosso espírito. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, livro de Jó. Esse é o primeiro livro na ordem cronológica, presbítero Elias, dos livros da Bíblia. Normalmente, a gente sempre pensa que o livro do Gênesis é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. No entanto, a Bíblia ela está organizada por grupos de livros, por ordem temática e não por ordem cronológica. Quando a gente organiza a Bíblia por ordem cronológica, por uma vertente do tempo, está aí o primeiro livro a ser escrito. Acredita-se que foi Moisés quem escreveu esse livro quando ele fugiu do Egito e esteve entre os seus parentes em Midian. Lá em Midian, Jó passa a ter conhecimento da história de Jó e... Desculpa, deixa eu refazer aqui. Moisés passa a ter conhecimento da história de Jó, e então escreve essa história que, apesar de ter sido escrita por volta de 1532 antes de Cristo, é uma história tão preciosa, Maurício, que chega aos nossos dias, junho de 2021, com uma força, com um impacto, com uma atualidade tremenda, trazendo para a gente, Thalita, lições atualíssimas, lições que de certo vão nos alimentar nesse culto de domingo. Queridos, a história de Jó, história que é narrada em resumo no capítulo 1, Moisés, ao escrever este livro, ele se preocupa em, já no início do livro, fazer um resumo daquilo que havia acontecido na vida de Jó, e ele diz que, ele começa dizendo, no versículo 1, que havia um homem na terra de Uz. A cidade de Uz, acredita-se que ela ficava a noroeste da atual Arábia Saudita, portanto, era uma região que é conhecida até hoje como o Oriente Médio, e Moisés, ao escrever, ele começa a narrar a história desse homem,
dizendo que as características, as qualidades desse homem chamado Jó era conhecida por todos, inclusive no céu. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia a Deus e um homem que se desviava do mal. Quando a gente abre o livro de Jó, a gente acaba percebendo que Jó, ele era um dos personagens, um dos homens a seu tempo mais conhecido no Oriente. E ele era conhecido exatamente por sua devoção a Deus, pela sua integridade moral, por ter uma família exemplar. Jó, que era pai de 7 homens e 3 mulheres. Jó, que tinha um patrimônio muitíssimo relevante à sua época. Nós diríamos, em palavras atuais, pastor, que Jó, ele era um homem daqueles que tinha 8 dígitos na sua conta bancária. Se a gente pudesse atualizar a história de Jó para os nossos dias, nós com certeza veríamos uma Land Rover na garagem do Jó. Se nós pudéssemos pensar e trazer Jó para a nossa época, com certeza Jó era aquele homem que sairia nas colunas sociais, possuidor de, à sua época, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos. A Bíblia diz que ele tinha um número muitíssimo elevado de servos e servas. Numa sociedade que admitia a escravidão, Jó possuía muitos escravos. E a Bíblia conclui, Moisés conclui, dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente. Pois bem, nesse mesmo capítulo 1, Moisés descreve que há agora no céu, nas regiões celestiais, uma reunião dos filhos de Deus. Agora, Deus está celebrando com anjos, arcanjos, querubins, serafins. E o texto bíblico registra, pela inspiração do Espírito Santo, que nesta reunião se apresenta Satanás. E isso acaba desconstruindo, Érica, uma ideia que normalmente nós temos de que Deus tem anjos para proteger o céu. Na realidade, os anjos, arcanjos, querubins, serafins não fazem nenhuma proteção do céu. Seria um engano enorme pensar que Deus precisa se proteger de seus inimigos. Seria um engano maior ainda pensar que Deus expulsou Satanás do céu por uma situação de autoproteção. Você perceba nesse texto que nessa reunião dos filhos de Deus, João Campos, se apresenta Satanás e Deus de uma forma muito comum, sabe, com uma simplicidade, se é que eu posso usar esse termo aplicado a Deus, ele olha para Satanás e disse: "Da onde você vem?" E é lógico que Deus sabia, que Deus estava instigando ali, era todo o acontecido, porque para Deus, já disse aqui na Concrive inúmeras vezes, o tempo que nós usamos aqui, o nosso tempo retilíneo, a nossa sequência de eventos, não se aplica a Deus, porque para Deus tudo é um eterno presente, passado, futuro e presente estão agora diante de Deus. E Deus, a par de tudo que iria acontecer, o futuro estava diante de Deus, ele olha para Satanás e diz: "Viste lá o meu servo Jó?" E parece que, quando eu leio esse texto, irmão Antônio, parece que Deus está esfregando assim na cara do capeta as qualidades de Jó. E Deus diz para ele: "Você viu lá o meu servo Jó, íntegro, reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. E agora, o que a gente vê nesse texto bíblico é o diabo apresentando a Deus um argumento de que Deus havia abençoado de uma forma especial. O texto, o versículo, diz que, versículo 10, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? A primeira verdade que eu quero trazer desse texto bíblico é que Deus é abençoador. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão assim comigo. Se você tem buscado a Deus, esperando de Deus receber uma bênção, pulou aqui agora, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Porque Ele é presenteador daqueles que o buscam. Tenha certeza que o Deus do céu é um Deus abençoador. E é fato, pastor Edson, que algumas pessoas, de uma forma especial, de uma forma seletiva, Deus ele separa, ele seleciona, por causa da sua soberania. E na soberania de Deus, Deus separa algumas pessoas e diz: eu vou abençoar esse cara. Algumas pessoas Deus olha e fala assim: essa pessoa eu vou abençoar. Independente de qualquer situação, a minha bênção vai estar com essa pessoa. Ponto, parágrafo. E é assim, Elisete, que Deus trata Jó. Nas palavras de Satanás, colocando uma cerca e protegendo, e abençoando e multiplicando, e trazendo toda a benevolência do céu sobre a vida de Jó. Mas agora Satanás diz: veja que ele só é íntegro, só é reto, só teme a Deus e só se desvia do mal, porque o Senhor o tem abençoado. Mas escute, olhe para cá. Uma verdade destacada desse texto é que Deus não tem medo do que o diabo possa fazer. Eu vou repetir se você não ouviu direito. Às vezes a gente fica tremendo de medo, sabe? Às vezes a gente fica tremendo de medo das ações de Satanás. Martinho Lutero, reformador do século XVI, um dos reformadores, dizia que Satanás é o cachorro na guia de Deus, na corrente de Deus. Ou seja, Satanás, ele só age na vida de A, de B e de C, inclusive do cristão, por uma permissão direta de Deus. Portanto, tudo que acontece, levante a sua mão assim comigo, porque eu quero falar isso em tom profético, como boca de Deus nessa noite. Tudo que acontece na minha e na sua vida, tudo que acontece na minha e na sua vida, tudo que acontece na minha e na sua vida, passa pela permissão, pela soberania direta de Deus. É Deus quem permite tudo. E não pense que o diabo tem autonomia para fazer qualquer coisa na sua vida, porque ele não tem essa autonomia. Deus está no controle do mundo. Aliás, diz o nosso slogan corretíssimo: Deus está... Complete. Não, baixinho assim não. Deus está no controle. Deus então permite, Nelson, que Satanás toque no patrimônio de Jó. E Deus cria uma ressalva nesse primeiro encontro, dizendo: olha, se você acha assim, eu vou te mostrar que nem todo mundo me serve por causa de patrimônio. Que nem... Levante a sua mão assim. Levante a sua mão assim. Sinta isso nessa noite.
nem todo mundo vai à igreja por causa de bens materiais. Algumas pessoas, muitas pessoas vão lá para me adorar em espírito e em verdade, para me adorar em espírito e em verdade, para me adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! E agora, Dilce, começa toda uma saga de Lúcifer, dilapidando o patrimônio de Jó. E a primeira investida que nós temos aqui, conta Moisés, no seu registro, que Jó estava na casa do filho mais velho, pastor Edson. Ele estava lá na casa do seu mais velho. Haviam acabado de comer, pastor. E nesse texto, presbítero Elias, há um cantinho de Bíblia, há uma paginazinha virada aqui, porque no início diz que ele estava lá comendo, mas depois, quando houve a ventania, quando houve o vento, Jó não estava mais lá. Então o que a gente pressupõe aqui, imagina, é que Jó havia acabado de comer na casa do mais velho e sair. A gente, repensando esse texto bíblico, ao que parece Jó estava ali com todos. Ele janta na casa do seu mais velho, junto com suas meninas e com seus demais filhos, com a sua esposa. Mas Jó agora, ao sair e ir para a sua casa, e quem sabe quando ele já estava chegando em casa, um mensageiro, escute, aparece e diz, esbaforido, cansado, meio palmo de língua para fora. O primeiro mensageiro se apresenta diante de Jó dizendo, Jó, você não vai acreditar o que aconteceu, Jó. Olha só, eu estava lá no campo arando com os bois. O gado estava revirando a terra. Estavam todos os seus servos e servas cuidando da plantação. Todos cuidando dos gados, no plantio. E de repente apareceram os sabeus. E começaram a atacar, mataram bois. Quebraram os arados. Destruíram a plantação. Mataram homens, mulheres e crianças que estavam lá no campo. E olha, por um milagre do céu eu consegui fugir dentre eles. Estou aqui para te dar essa péssima notícia. Naquele mesmo instante, quando o mensageiro estava acabando de falar, um segundo mensageiro chega esbaforido. Jó, você não vai acreditar, eu vim aqui porque nós estávamos cuidando de todas as suas ovelhas. Eram 7.000 cabeças de ovelha, era um rebanho enorme, Esther. 7.000 ovelhas, Esther. E agora o segundo mensageiro de Jó, nós estávamos lá e desceram os caldeus, mataram, roubaram as ovelhas, levaram as ovelhas. Os servos e servas que estavam tomando conta, e a gente imagina a quantidade de servos e servas, irmã Ângela, para tomar conta de 7.000, de um rebanho de 7.000 ovelhas. Mataram todos, os caldeus levaram todas as ovelhas. Seu patrimônio de ovelhas, Jó, foi a zero. Quando o segundo ainda estava acabando, chega um terceiro mensageiro dizendo, Jó, nós estávamos com as suas... Camelo é junta, não é isso? Camelo é junta. É. Nós estávamos com as juntas de camelo. E vieram então, levaram, roubaram, mataram os servos. E só eu escapei. Quarto mensageiro.
naquele exato momento, chega a Jó e diz: Jó, eu sei que você acabou de sair da casa dos seus filhos, mas olha, Jó, veio uma rajada de vento, Jó. O vento veio levando tudo, árvore, veio uma rajada de vento, bateu nas paredes da casa, desmoronou a casa sobre os seus filhos, e a péssima notícia é que todos morreram. Queridos, olhe para cá. Olhe para cá. Coloquei aqui no meus bolsos. Às vezes, até mesmo os fiéis são abandonados no sofrimento. Às vezes nós temos a impressão de que por passar por aquelas portas, nós somos imunes às catástrofes da vida. Às vezes, por passar daquela porta, 1, 2, 3 vezes na semana, ou num domingo à noite, por carregarmos um título de cristão, nós achamos que estamos absolutamente isentos de todas as perdas que a vida nos impõe. Eu venho aqui dizer para você que não. E mais, quem sabe você que entrou aqui nesta noite seja o retrato desse momento de Jó. Quem sabe você que entrou aqui nesta noite seja o espelho, o reflexo, melhor dizendo, daquilo que aconteceu na vida de Jó. Ao receber essas 4 notícias catastróficas, calamitantes, e eu não acho adjetivo para aplicar a essa tragédia na vida desse homem, que era um homem íntegro, um homem reto, que temia Deus, que se desviava do mal. Um homem, pastor Edson, que estava constantemente orando pelos seus filhos. Um homem que fazia mais. Abria mão do seu patrimônio, oferecendo a Deus, dizendo: Deus, eu estou apresentando essa oferta ao Senhor, e pedindo ao Senhor que o Senhor guarde os meus filhos. Nesse momento trágico, nesse momento de luto, nesse momento de perda absoluta, Jó, ele rasga as suas roupas. E a Bíblia diz que, escute, olha isso, porque agora a gente entra eu viro a página para entrar numa nova etapa dessa mensagem. Por 7 dias, Jó não falou nada. O que eu aprendo com isso? Queridos, às vezes a gente fala muito. Às vezes a gente é linguarudo. Olhe para cá. Eu sei que a cara não ajuda muito não, mas pede graça a Deus e dá uma olhada para cá. Às vezes você passa um probleminha desse tamanho e a vizinhança toda está sabendo da tua vida. Sabe? Às vezes o probleminha desse é uma cutícula, é pueril, é liliputiano. E o bairro todo já sabe o que aconteceu. Você tira o pastor, que o pastor dorme 8 horas da noite, né, pastor? Tira o pastor meia-noite: pastor, pelo amor de Deus. O pastor já está no 7º sono, no 8º, né, pastor? Meia-noite já está no 8º. Pelo amor de Deus. Queridos, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, e o que eu aprendo com Jó é que nesses momentos, quando acontece, a gente tem que parar e refletir sobre tudo o que está acontecendo, ainda que nós não tenhamos as respostas. Os problemas acontecem e a gente corre para o pastor e diz: pastor, está aqui minha carteirinha, não quero mais ser crente, esse negócio de crente não vale de nada. Porque o que acontece com o mundo acontece com a igreja.
E às vezes a gente pensa que é diferente porque a gente não lê Mateus capítulo 7, versículo 34. Lá diz que quem constrói a casa na areia, vem o vento, cai a chuva, correm os rios e a casa vai embora. E quando chega no 36, o texto bíblico diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha, Humberto, esse não, quem constrói a casa sobre a rocha tá, ó, vem o vento, correm as chuvas. Tudo que acontece lá no 34 acontece no 36, com uma diferença: a casa não cai. Levante a sua mão mais ou menos comigo num ato profético. A sua vida está guardada, fortificada, escondida em Cristo Jesus. Ainda que as coisas que aconteçam com o ímpio possa acontecer com o cristão, ainda que nós não sejamos isentos dos problemas da vida, Deus sabe o que está fazendo. A mensagem central que eu venho te dizer nessa noite de domingo é que haja o que houver na sua vida, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. O diabo pensa que está vencendo, que está destruindo a sua fé, mas olhe para cá, eu trago uma verdade do trono de Deus, e eu sinto que eu falo com boca de Deus nessa noite: a sua vida está guardada em Deus. Glória a Deus. 7 dias em silêncio, Lilian. E por fim, aparecem 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Esses 3 amigos que já conheciam, ou Vivi, toda a história, que acompanhavam Jó. 7 dias depois, eles chegam, deixa eu refazer. Eles sabem da tragédia na vida de Jó. Eles se apresentam diante de Jó. E eles ficam calados por 7 dias. 7 dias calados. Até que ele rompe o silêncio e começa. Monique, agora eu sequenciei aí, tá? Pode deixar sem. Até que ele rompe o silêncio. E ele depois de 7 dias, para e pensa junto com Jó. E ele diz, o texto registra assim: então ele faz o temanita, ele tinha vindo lá de Temã, ok? Tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir. Mas quem poderá conter as palavras? Ou seja, se eu começar a falar aqui, Jó, você não vai poder tapar a minha boca. 3. Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. E o último 11, o leão morre, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Nas palavras de Elifaz,
A gente chama isso de teologia do erro. E o que é a teologia do erro? A gente, sempre que acontece uma coisa ruim com a gente sempre pensa no que eu estou errando. Não é assim? Essa é a teologia do erro. Onde eu errei? Onde eu pisei na bola? Ou então, se a gente vê alguma pessoa em desgraça, é a teologia do erro. A gente olha e fala assim: pecou. Fulano está em pecado, hein? Pastor, vamos observar fulano aqui, ó. Fulano, a vida de fulano tá, ó. O que ele faz, está dizendo para Jó, são dois argumentos. O primeiro argumento que ele faz para Jó é o seguinte: você sempre falou de Deus para as pessoas. Agora olha para você, porque você tem que falar de Deus para você mesmo. Talita, às vezes é assim. Será que ele tem razão? Porque às vezes a gente prega, ora, nas palavras de Elifaz, a gente fortalece os joelhos cansados, não é assim? Mas tem um momento, Mateus Dias, que a gente tem que olhar para a gente, pregar para a gente mesmo. Porque nesses momentos de calamidade pessoal, a gente precisa olhar para a gente, fazer aquela introspecção, olhar para dentro de si e começar a falar para a gente, sabe? Pregar para a gente mesmo. Esse é o primeiro argumento de Elifaz. O segundo argumento não se sustenta, porque cai na teologia do erro. Porque o Elifaz diz o seguinte: Jó, olha para cá. Deixa eu contextualizar, tá? Deixa eu apertar aqui a tecla SAP e trazer para os nossos dias. Você sempre achou que frequentando a igreja, Jó, você não tinha erro nenhum. Você ia em todos os cultos e achava que você não tinha erro nenhum. Agora olha para dentro de você, Jó. Olha para os seus próprios caminhos. É isso que ele diz. Tem hora que o leão tem os dentes quebrados. É isso que Elifaz está dizendo. Elifaz está olhando para Jó e dizendo assim: Jó, você acha que você é o super crente? Você acha que é o bambambam do evangelho? Mas olha para dentro de si, Jó. Olha para os seus passos. Olha para os seus caminhos. Eu sei que você era reto, você se desviava do mal. Eu sei que você era íntegro, temia Deus. Mas escute, você é ser humano. E uma realidade inafastável, inarredável, que a gente encontra na história do Jó, é que por mais que a gente mantenha uma vida de integridade, se belisca aí nessa hora e perceba que eu e você, eu mais do que você, nós temos erros. Somos produtos inacabados. E que todas essas adversidades, olhe para cá, isso é importantíssimo o que eu vou dizer agora. Você está escutando? Todas essas adversidades vão te fazer alguém melhor. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Eriquinha, às vezes Deus permite para dar um up, sabe? Pra gente, pensando aqui num game, pra gente pular para a fase seguinte. Pra gente ir para um nível maior. Se você acha que não, eu gosto de videogame. Tá?
Atualmente eu jogo um jogo online chamado World Tanks. É um simulador de guerra, de tanques da Segunda Guerra Mundial. E quanto mais eu levo bala no World Tanks, mais eu consigo evoluir as características do meu tanque. Você está entendendo o que a gente está falando nesse culto, nessa noite de domingo? Que as granadas que estão caindo no seu quintal, que os torpedos que estão explodindo ao seu lado, vão te fazer alguém mais resistente. Vão construir, ainda que isso é uma verdade, Deus, ainda que nós não entendamos isso, a gente fica tateando nessa escuridão, imaginando o que essas tragédias vão construir de bom ou de bem, de bom na minha vida, o que vão trazer de bom para a minha vida, o que isso vai me elevar. Mas a verdade é, ainda que eu não entenda, isso vai acontecer. Monique, 8. Aparece Bildade, que está ao lado de Jó. E Bildade olha e fala assim: já que falou. Jó, sabe o que é que eu acho? O que está acontecendo na sua vida, Jó? Sabe por quê? A finalidade de todas essas perdas patrimoniais e familiares, tudo isso que aconteceu na sua vida, sabe o que está acontecendo? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará essas coisas? Porque nos capítulos anteriores, o Jó havia amaldiçoado o próprio dia que ele nasceu. Ele disse: gente, melhor que eu não nascesse. É isso que o Bildade está dizendo para ele. Até quando você vai ficar falando essas asneiras aí? Gente, que o dia que eu nasci não existisse, porque eu não aguento viver essas dores intermináveis. Até quando as palavras da sua boca serão um vento impetuoso? 3. Será que você perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? E se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas, se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, teologia do erro, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado à grandeza do seu último estado. Vamos lá. Na teologia de Bildade, Deus é justo. E Ele está vendo o que está acontecendo na sua vida. Vou repetir para você. Deus é justo. E Ele está enxergando, ô nego, tudo o que acontece na sua vida, os pormenores da sua vida, Heloísa, Deus conhece. Aqueles pensamentos no recôndito da alma, lá no fundo, que a gente varre para debaixo do tapete da nossa existência e diz: aqui ninguém mexe. Deus levanta e Deus conhece. Bildade está dizendo que tudo que está acontecendo na sua vida, todas essas dificuldades, essa solidão, esse sentimento de perda, essas dores que só você sabe, as lágrimas que correm e molham o travesseiro e ninguém vê. Eu venho aqui nessa noite de domingo para dizer que Deus está vendo tudo isso. Vamos avançar?
No capítulo 11, o terceiro amigo, chamado Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que... Aí ele concorda com o Bildade, né? Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Está se referindo a Jó. Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura. Olha ele achando que ele era o crantalhão, o bonzão. Eu sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Volta um pouquinho. Os amigos mais próximos olhavam para Jó e diziam: Jó, Deus está vendo, mas saiba que você não é o bonzão da parada. Mas escute, olhe para cá, porque isso é final e fatal. Ainda que você se mantenha com a vida íntegra, e essa é uma verdade final e fatal na história do Jó, Deus é soberano. E tudo acontece a partir da soberania dele. Eu vou repetir isso porque isso eu trago em Arial Black. Ok? Deus é soberano. E tudo acontece debaixo da soberania de Deus, independente do que eu faço, do que eu sou. E às vezes, Rebeca, Deus está trabalhando ali, eu não entendo nada do que Deus está fazendo. E olhe para cá. A maior besteira que eu acho que a gente fala, que crente fala, é que conhece a Deus. Essa é uma das besteiras maiores que eu acho que a gente fala. Ah, eu conheço a Deus. Como se o infinito pudesse ser finito. Como se o absoluto... E é muita... Eu falo isso porque eu acho, do meu ponto de vista, eu acho arrogância. Sabe? Eu acho muita arrogância nossa, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa limitação absoluta, eu mais do que todo mundo, achar que conheço a Deus. E que Deus é assim, assado e cozinhado. E que Deus cabe na minha caixa de conhecimento. Essa é a asneira maior que a gente tem, que a gente pratica. Porque a grande realidade, Lidiane, é que Deus está fazendo coisas que eu nem imagino que Ele está fazendo nesse exato momento. E que Ele está trabalhando na minha vida por caminhos que eu nem imagino que Ele esteja trabalhando nesse exato momento. Se você está alcançando isso, diga glória a Deus aí. Ou talvez você esteja me chamando de herético. E como eu não sou dono da verdade, talvez até seja. Segura essa. Um quarto amigo estava de longe. Um rapaz mais novo, chamado Eliú. Isso. Observando tudo. E o Eliú, que também era amigo do Jó, mas um rapaz muito mais novo, sem experiência de vida. Depois de certo tempo, então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade, vocês são idosos. Por isso, tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. E aí no 33 ele continua: devo lhe dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior que o homem. Deus é maior que o homem. Deus é maior que o homem. Deus é maior que o homem.
As tragédias acontecem e o Jó estava ali, ô Virgínia, pensando que entendia aquela situação. Está acontecendo por causa disso. Olha, eu nem deveria ter nascido. Mas o que Eliú está dizendo é o nosso tema aqui. Deus sabe o que está fazendo. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? A gente é igual Jó. A gente olha para Deus e diz: Deus, o Senhor é obrigado a me explicar o que está acontecendo. Aliás, essa é uma pergunta de Deus para Jó. Quando chega lá, a partir do 38, Deus olha para Jó e fala assim: eu te devo conta, eu tenho que te dar satisfação do que eu faço. Eu te devo satisfação. É Deus falando para Jó. Mas a gente vai avançar nisso daqui a pouco. Em sonho ou em visão de noite, quando o sonho profundo cai sobre as pessoas, quando acordam na cama, vai lá. Então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho. Eu acho que o próximo é o 38, não, tem o 18. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O que Eliú está explicando para Jó é que a nossa vida é igualzinho. A gente fica achando que Deus ele tem que explicar as coisas para a gente, de que Deus é o servo. Aí vem a minha frase, pastor Edson. A gente come o guardanapo e joga o bolo fora. A gente inverte as coisas, sabe? A gente inverte as situações, a polaridade. A gente coloca Deus numa situação de servo e eu que mando em Deus. E Deus tem que me explicar o que está acontecendo na minha vida. Porque se Deus não me explicar o que está acontecendo na minha vida, eu faço birrinha e entrego meu cartão para o pastor Edson. Eu deixo de ser crente. Eu deixo de orar. Eu faço aquele boicote espiritual. Sabe? Faço uma greve de fome espiritual. Queridos, quando chega no capítulo 38, Deus ele para, ele interrompe o silêncio de Jó. E agora, escute, olhe para cá, importante. Deus ele começa a mostrar para Jó que entende muitas coisas que nós não entendemos. Eu vou repetir se você não ouviu. Deus entende o que eu não entendo na minha vida. Tá ligado? Pegou a visão? Porque, Eriquinha, a gente pensa assim: Humberto, conheço Humberto do Iapoca ao Chuí. Eu me conheço, Eriquinha, eu me conheço. Não conheço nada. Deus me conhece. E Ele sabe de coisas, pastor, que eu não tenho noção. E Ele permite coisas que eu não entendo para uma finalidade que só Ele entende. Se você alcançou essa régua, diga glória a Deus. Está lá em cima essa régua. Porque humildemente eu preciso pensar que há coisas que acontecem na minha vida com uma finalidade que só Deus entende. E eu não tenho maturidade para entender o que está acontecendo na minha vida hoje, mas que está acontecendo por uma soberania e por uma permissão de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Não diz nada. Vamos lá. 38. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse? Jó, quem é você que escurece os meus planos, obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos, ou seja, gente, olha para cá, please. Imagina aí, o Jó está lá
Monique, faz um favor para mim, querida. Coloca no início aí, na tela inicial, no tema. Isso. O Jó tá lá, todo fragilizado. O Jó tá lá, todo vitimizado. O Jó tá lá, com raiva. Escute, olha para cá. Com raiva de Deus. Deixa eu atualizar. Deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Com raiva do pastor Edson, sabe? Pastor, se falar com o pastor, se eu topar com o pastor Edson, ele vai ouvir poucas e boas. O Jó tá lá todo vitimizado, fragilizado. Numa segunda conferência no céu, Deus havia permitido o capeta tocar na saúde dele, e ele tá lá com furúnculos, com uma dermatite, né? E assim, irmão Antônio, esses problemas de pele louco, e as coisas tinham estourado tudo na pele do Jó, irmão Antônio, somado às questões psicossomáticas, sabe? Doença de pele. O Jó tava a capa do Batman, sabe? Olha para cá. Coloca a sua roupa de volta. Pastor, essa é a palavra de Deus para Jó. Se você está aí sofrendo, e eu não nego que tudo que aconteceu na sua vida foi uma tragédia, mas está na hora de colocar a sua roupa, está na hora de falar com Deus, está na hora de se cingir, porque Deus vai te mostrar que Ele é soberano, que Ele é dono de todas as verdades. Oh glória! Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas. 70, pastor Edson. Uma pior que a outra. 70 perguntas. E você me responderá. 70 perguntas. Meu Deus. Separei 3. Você estava lá? Faz essa pergunta aí comigo. Vamos no 3? Você estava lá? Vamos fazer essa pergunta? Você estava lá? Deus está olhando para Jó e dizendo assim: Jó, quando eu criei o mundo, Jó, eu não lembro de você lá não, Jó. Quando eu coloquei o firmamento, criei fauna, flora, fiz os planetas, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano, 1 quadrilhão de estrelas, sabe? Eu acredito, tá? Multiversos, um universo dentro do outro. Dá licença, eu acredito. O Biel também acredita. Mas essa é uma outra história. Tu não estava lá não. A grande realidade, e é o que eu trago aqui nessa noite, esse culto de domingo, é que nós não sabemos de tudo. E somos uma poeirinha, talvez menor do que uma poeira, e não entendemos nada. A gente fica olhando assim, coronavírus, com absoluto respeito. Eu falo isso de verdade, tá? Com absoluto respeito. Mais de 500 mil mortos só no Brasil, com absoluto respeito. Deus sabe, queridos. Pastor, Deus não perdeu o controle, não. Satanás não rebentou a guia, não. Deus olha para ele e pergunta: devo alguma coisa para você? Te devo alguma coisa? Gente, às vezes a gente... Quero entrar nessa seara, nesse lado. Eu vou ficar revoltado com Deus, sabe? Fica revoltado aí com Deus. Ô, gente, chacoalha esse pessoal. Traz esse pessoal, belisca esse pessoal. Traz esse pessoal para a realidade bíblica. Deus deve alguma coisa para a gente? Para a gente ficar revoltadinho com Ele, revoltadinho com o pastor, revoltadinho com a igreja. Deus deve alguma coisa para a gente?
Deus olha para Jó e pensa: Jó, eu te devo alguma coisa. Terceiro, Jó, você acha que a culpa é minha? Jó, tudo que aconteceu, a culpa é minha? É Deus que é culpado? É Deus que é culpado por todos os males decorrentes, provenientes da própria humanidade, por uma ação permitida, mas por uma ação do diabo. Deus é culpado. Às vezes a gente fica revoltado com Deus, achando que a culpa é de Deus. Queridos, olha uma coisa. Capítulo 42, versículo 10. Monique, você é 10, já está lá. Quando a gente chega no capítulo 42, a gente tem o Jó agora com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade. Depois de ter sido perguntado em 70 questões, ele olha e fala assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E aí eu até parafraseei a última parte. O Senhor lhe deu... Levante a sua mão assim comigo, levante a sua mão assim comigo, levante a sua mão. Queridos, eu trago isso, se eu posso fazer isso como voz profética nessa noite, eu faço isso na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Eu trago essa palavra de 1532, da época de Jó, lá em Midian, e eu trago ela sobre a sua vida nessa noite. Eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. O Senhor lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Se você entrou aqui nessa noite com perdas e danos, se você entrou aqui nesta noite com N perguntas sobre as situações mais conflitantes que esteja acontecendo dentro do seu ser, debaixo do tapete da sua alma, eu venho nessa noite dizer para você que Deus sabe o que está fazendo e que Ele está no controle da sua vida. Quero fechar essa mensagem dizendo que Jó nos ensina a confiar em Deus no meio das crises existenciais. Jó nos ensina a manter a fé viva em Deus no meio das nossas crises pessoais, porque elas vão passar, vão acontecer e vão passar. Eu quero te convidar a estar de pés nessa hora. Fique de pés, por favor. Eu quero orar junto com você, não sozinho. Eu quero te convidar a orar e a falar com Deus, e entender que haverá momentos em que Deus estará em silêncio na sua vida. E se Ele começar a falar, meu amigo, duvido que a gente saiba, eu mais do que vocês, saiba responder. Feche os seus olhos. Jó, Deus sabe o que está fazendo. Obrigado por essa palavra, Deus. Espírito Santo, não conheço ninguém com um poder de persuasão tão grande como o seu. O Senhor, Deus, Espírito Santo, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é aquele que transforma a palavra, o Logos, em palavra rema, em palavra viva. E que esta palavra possa vir aos nossos corações nessa noite, ser aplicada por Ti, Espírito Santo, e possa nos trazer o alento que precisamos naquilo que estamos vivendo hoje. Que a nossa fé possa ser avivada nessa noite. Eu coloco tudo e todos diante do Senhor, e eu faço isso com base no nome mais poderoso que existe, o nome do Senhor Jesus. Amém.